criança. Uma criança que parecia estar dormindo. De repente ela acordou e mordeu a mãe. A própria mãe. Foi assim que você morreu. Essa frase aparece na tela sempre que iniciamos uma nova aventura no mundo de Project Zomboid. Quem já jogou alguma vez esse jogo sabe que morrer faz parte. Morrer muito. Mas qual a história por trás desse jogo que já tem mais de 10 anos e continua bastante popular? Então, como eu estava falando, essa coisa, vamos chamá-la de Evento Nox. Parece um barril de pólvora. 6 de julho de 1993, terça-feira, 6 horas da manhã. Os cidadãos americanos do condado de Knox encontram uma manhã nublada enquanto começam mais um dia. Eles ainda se lembram das comemorações do último domingo, 4 de julho, quando celebraram o Dia da Independência. Ninguém mais se lembrava daquele cheiro terrível que tomou conta da cidade semanas antes. No caminho para o trabalho, algumas pessoas encontraram algo alarmante. O exército americano havia bloqueado várias estradas dessa pequena região do Kentucky. Nenhuma explicação foi dada. As áreas bloqueadas incluíam Muldrow, West Point e Brandenburg. Algumas horas depois, militares são vistos erguendo cercas e postos de controle dentro da área que agora é chamada de Zona de Exclusão Knox. Ninguém mais poderia entrar ou sair. No início da tarde, equipes usando trajes de proteção são vistas dentro da zona de exclusão. A atividade aérea na região se intensifica. Já no fim da tarde daquele 6 de julho, os militares proíbem o tráfego de veículos e pessoas no perímetro da zona de exclusão. Era o início de uma quarentena total. No dia seguinte, 7 de julho, surgem boatos de uma estranha doença se alastrando pela região do condado de Knox, e o governador do Kentucky, Cal Fairweather, é pressionado a dar uma declaração. Ele diz que está no escuro da mesma forma que todo mundo. Existem relatos de que uma chuva de meteoros muito brilhante foi vista no céu do Kentucky naquela noite. Devido a problemas no serviço de telefonia, a comunicação com a zona de exclusão se tornou algo impossível. O condado de Knox estava completamente isolado. No dia 8 de julho, o presidente americano foi severamente criticado por não ter feito nenhuma declaração sobre o evento Knox. Mais militares são vistos chegando ao condado. Uma área de exclusão aérea é estabelecida no local. 9 de julho de 1993 é o dia em que o jogo tem início e começamos a controlar o sobrevivente. Há boatos de uma escalada contínua da infecção. Enquanto os militares não dão nenhum tipo de explicação, os canais civis espalham medo e preocupação. O general John McGrew, comandante da ação no condado de Knox, pede calma. Ele confirma que a doença dentro da zona é semelhante a uma gripe e causa pânico e confusão, mas afirma que não há nenhuma prova de que tenham ocorrido fatalidades decorrentes da infecção. Quem jogou o jogo sabe que o cara é um baita mentiroso, né? Tiros de advertência são disparados no perímetro da zona. Nenhum civil foi ferido. Sábado, 10 de julho de 93. Grandes manifestações são mobilizadas em Washington, exigindo respostas sobre o evento Knox. Uma marcha em direção à Casa Branca é convocada. Os manifestantes entram em confronto com a polícia e mais de 20 pessoas acabam detidas. A marcha é cancelada, mas o pânico toma conta das ruas em todo o país. No dia seguinte, houveram novas manifestações em Washington, Nova York e Los Angeles. O presidente americano tenta acalmar a população, afirmando que fornecerá informações completas sobre o evento Knox quando as tiver. A população em pânico esvazia os supermercados do país. Há uma escassez de produtos, incluindo papel higiênico. A Organização Mundial da Saúde aconselha a suspensão de todos os voos que não sejam militares ou da área da saúde em todo o mundo a partir das 18 horas. Mercados de ação despencam em todo o mundo. A área da zona de exclusão é ampliada, fazendo com que mais pessoas fiquem presas. 12 de julho. Os protestos continuam pelo país e se tornam cada vez mais violentos. Pelo menos uma pessoa morreu em Nova York e várias foram detidas em Miami. Os militares são chamados para ajudar a polícia a conter a população. Transmissões de rádio de civis vindas da zona alegam que a situação é muito mais grave do que falam os militares. Acusações de que o exército disparou contra civis são feitas. O presidente anuncia um toque de recolher nas maiores cidades do país, tendo início às 18 horas. Uma nova onda de pânico é desencadeada após a publicação de uma foto supostamente tirada em West Point, uma das cidades na zona de exclusão. A foto mostrava um homem ensanguentado, coberto por marcas de mordidas. Ele estava rodeado de cadáveres. Entrevistas com sobreviventes que conseguiram sair da zona de exclusão falam de centenas de infectados caçando os vivos e espalhando a infecção através de mordidas e atos de extrema violência.
Isso pode ser ouvido na rádio NNR, que é uma rádio do jogo mesmo, tá? Então se você encontrar um rádio no jogo, é só você sintonizar e escutar. Você está ouvindo a rádio NNR. Notícia urgente sobre a zona de exclusão. Os infectados estão caçando os saudáveis. Os testemunhos de sobreviventes afirmam que os militares têm mantido civis suspeitos de terem entrado em contato com a doença dentro da zona de exclusão. Atenção, notícia urgente. Pesquisadores informam que muitos sobreviventes conseguiram evitar o vírus Nox, deixando um like no vídeo e se inscrevendo no canal. 14 de julho foi o dia em que a humanidade foi condenada. Se os eventos desse dia pudessem ter sido evitados, talvez a infecção não tivesse se espalhado da forma que se espalhou. A população em pânico dentro da zona de exclusão se encontrava presa. De um lado, os militares protegendo o perímetro e do outro, incontáveis infectados em busca de sangue. Neste dia, confrontos violentos ocorrem entre quarentenados e militares. Dezenas de pessoas são mortas nas trocas de tiro, principalmente civis. Mas o pior ainda estava por vir. Uma grande horda de infectados é atraída pelos sons do confronto e começa a caminhar em direção ao perímetro. Isso também virou notícia na rádio NNR. É isso mesmo. É uma cena terrível. O confronto já estava chegando ao fim quando uma multidão veio de dentro da zona. Centenas de pessoas que acreditamos estarem infectadas conseguiram invadir o perímetro. O chão está cheio de mortos e moribundos. É impossível dizer quem está infectado e quem não está. Eles conseguem atravessar as cercas e invadem a cidade vizinha de Louisville, provocando o fim da zona de exclusão e o início da destruição da humanidade. Isso também saiu no rádio. Você está ouvindo a rádio NNR. Continuamos a receber relatos de violência no perímetro da zona sul de Louisville. Parece que houve até um tiroteio. Não estamos conseguindo entrar em contato com a nossa equipe no local. Como esperado, o pânico toma conta de Louisville e multidões tentam deixar a cidade. 15 de julho. Batalhas intensas ocorrem durante a noite. Os militares não conseguem deter o grande número de infectados e começam a recuar para o norte. Nesse dia, surgem os primeiros relatos de pessoas infectadas pelo vírus Nox sem terem sido mordidas, o que gera suspeita de que o vírus também possa ser transmitido pelo ar. Vários sobreviventes da zona de exclusão são linchados nas ruas por mostrarem sinais da doença. Estima-se que 95% dos sobreviventes e militares da zona de exclusão estejam doentes. Pessoas são sumariamente executadas. Louisville está mergulhada no caos e a rádio NNR transmite o seguinte relato. Eu vi infectados fora da zona. Houve um ataque durante uma parada de descanso e uma criança que parecia estar dormindo. De repente ela acordou e mordeu a mãe. A própria mãe. Uma multidão se formou e eu me afastei. Não sei o que aconteceu depois disso. 16 de julho. O presidente dos Estados Unidos pede que a população mantenha calma e fique em casa. A sua localização é desconhecida. Deve estar em algum bunker, né? Ou no avião dele. A maioria da população de Louisville sucumbiu à doença. 17 de julho. A infecção se espalha por várias cidades americanas. Pela primeira vez, casos da doença são confirmados fora dos Estados Unidos, na Inglaterra, Somália, Coreia do Sul e Japão. O general McCrew faz um pronunciamento no rádio convocando os sobreviventes à luta. Esta é uma mensagem a todos que não foram afetados pela segunda onda do vírus Nox. Você não será infectado da mesma forma que os outros. Você só pode ser infectado através do contato com fluidos, ou seja, se for mordido por um infectado. Chegou o momento de pegarmos em armas contra esta ameaça. Pode ser alguém da sua família, pode ser um dos seus amigos. Não hesite em puxar o gatilho. Estes são dias sombrios, mas como nação podemos e vamos prevalecer. Vocês não foram esquecidos. Nós iremos até você. 18 de julho. Casos da doença são confirmados em Nova Orleans, Nova York, Los Angeles, Berlim e Tóquio. A maioria dos programas de rádio e televisão nos Estados Unidos são substituídos por programação de emergência. Nos dias que se seguiram, os países que ainda não haviam sido infectados tentaram, em vão, fechar suas fronteiras. Pouco a pouco, a infecção toma conta dos 4 cantos do planeta. Em 24 de julho, a maior parte da população mundial havia contraído o vírus Nox. E em 27 de julho de 1993, bilhões de pessoas já haviam morrido e apenas pequenos grupos de sobreviventes
sobreviventes imunes à doença restaram, apenas 21 dias depois daquela manhã nublada de terça-feira. A origem da infecção tem várias teorias diferentes, nenhuma confirmada até o momento. Nesse vídeo eu trago para vocês 4 possibilidades. Teoria 1. Fast food. Muitos acreditam que o fast food Spiffos, que pode ser encontrado em vários locais do jogo, foi a causa da epidemia. Quem nos explica essa teoria é o professor Peter Ansley, em sua entrevista ao WBLN News. Eu venho alertando as pessoas há anos. Está na carne. Temos alimentado nossas vacas com a sua própria espécie. Matéria cerebral devolvida à cadeia alimentar. Os prions se acumularam no decorrer de incontáveis gerações de gado. Isso é claramente uma desordem neurológica. Essa é a crise da vaca louca. Ou então o próximo passo. Todos nós comemos isso há anos, em cada ida ao Spiffos. Ela estava adormecida, e agora o evento Nox a libertou. Quando questionado sobre as evidências dessa alegação, o professor diz que escreveu um livro inteiro sobre o assunto. Teoria 2. Castigo divino. Algumas pessoas, como o pastor Samuels, acreditam que o vírus seja um castigo divino. Em uma entrevista, ele disse: "O fim está próximo. Os Estados Unidos pecaram. Todos os dias eu olho para as ruas e vejo depravação e maldade. Uma nação manchada por pervertidos e pecadores." Teoria 3. Ataque estrangeiro. Outra teoria seria que o vírus teria sido parte de um ataque estrangeiro. Eu tive que mudar a palavra exata porque o YouTube não gosta dela, mas acho que vocês entenderam. Uma cidadã preocupada chamada Francine discute essa teoria ao ligar para a rádio Nox Talk. O fato do surto ter ocorrido tão perto do dia da independência não pode ser coincidência. Deve ser um ataque estrangeiro. Eles estão atrás de nós há anos, e esse é o momento deles. Teoria 4. Origem cósmica. Alguns jogadores acreditam que a doença pode ter se originado em algum lugar do espaço e de alguma forma acabou na Terra, no melhor estilo A Noite dos Mortos-Vivos. Até onde eu sei, não há nada na lore que corrobore com essa hipótese. E aí, qual teoria fez mais sentido pra você? Me conta aí embaixo. Obrigado por ver até o final. Se gostou, não esquece de deixar o like e se inscrever para receber mais vídeos como esse. Até a próxima. Abraço!